Que a graça, que a graça e a paz esteja convosco, né? Na noite deste dia. Hoje é quinta-feira, me arrumei, lindo, maravilhosamente, para ir na casa de Deus, né? Ouvir uma palavra da parte de Deus. Como eu sempre oro aqui, eu peço a Deus, sabe, para quando ir na casa de Deus, ouvir uma palavra, né? Ouvir uma palavra revelada pelo Espírito Santo, né? Quer dizer, de novo, né? Foi lida uma palavra, teve um pregador de fora lá, que ele abriu uma palavra até boa, mas ele se ateve a um comentário que não existe na Bíblia. Pelo menos aqui não, né? Na minha não. Na dele deve existir. Né? A Bíblia fala no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3 de Segundas Reis, no versículo 8. Eu quero ler os versículos todos, né, até o versículo 20. Eu quero ler do primeiro versículo do capítulo 3 até o versículo 20. Porque eu vou te contar um negócio, sabe? Eu nem ia ler, sabe? Vou até tomar um guaraná com água, né? Eu nem ia ler a palavra, mas, sabe, eu volto a dizer, púlpito, gente, não é lugar de desabafar, fica tão feio, né? Fica tão direcional, né? Fica tão ridicularizado. Prega o evangelho, fala do amor de Deus, uma palavra linda como essa. Aí a pessoa direcionar, jogar fora, atacar. Mas eu vou lê-la aqui para você, tá? Até porque houve palavras, né, aqui que não condizem com o que está escrito, né? Não condizem com a verdade. Então a palavra de Deus, o púlpito, o local do púlpito é um ambiente muito sagrado, muito santo, né? Hoje era o culto da vitória. Mas eu aproveitei o culto, teve um irmãozinho lá que pregou, que cantou linda, maravilhosamente. Teve um outro lá que esporadicamente dá uma saudação, que foi uma saudação bem-aventurada. Graças a Deus eu recebi, né? Mas o desabafo, igreja não é lugar para desabafar. Desabafa suas mágoas, dobra o joelho, ora a Deus, sabe? Clame a Deus, busque a Deus. Esquece o que passou. Sabe, o que passou, passou. Sabe? O que passou, sabe? Inclusive, eu quero até salientar aqui que eu gosto de ouvir pessoas de exemplo. Tá? Eu leio muito a Bíblia porque eu tenho exemplos na Bíblia, referências, pessoas que são exemplo, né? Mas eu quero só retificar pontos aqui que não estavam, que não se encontra e que foram acrescentados. A pessoa estava com tanta vontade de desabafar, de pegar alguém para amacetar, que veio e falou besteira, sabe? A Bíblia está falando aqui de um rei chamado rei Jorão, que ele era filho, né, de Acabe, possivelmente com Jezebel. A esse Eliseu não tinha amizade com ele. Eliseu não gostava da índole dele. Até porque também Elias já tinha passado a ficha técnica, né, de Jorão para Eliseu, com quem diz, ó, cuidado com esse homem, né? E eu vou ser muito explícito, muito categórico, porque agora quem vai comer essa palavra sou eu. Diz assim, ó, reinou Jorão sobre Israel, né? Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria.
no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Josafá era rei de Judá. Era uma província fora de Israel. Tá? E Jorão, filho de Acabe, com Jezebel, filha de Etibal, né, reinava, tá, em Israel. Então, começa por aí, tá, seu... É um pastor, né, itinerante agora, né? Felizmente. Eu não vou citar nomes, porque é até vergonhoso, né? Citar nomes, Deus não gosta disso. Aí diz assim, olha, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porém não, olha lá, e diz assim, e filho, olha lá, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria. E no 18º ano de Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seus pais, nem como a sua mãe, que era Maaca, né? Porque tirou as colunas de Baal, que seu pai fizera, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fazia pecar Israel, não se apartou deles. Bom, Josafá, né, ele deu um certo tempo, né, porque o pecado, quando ele conglomera, gente, quando ele fica muito intensificado, né, maciço em um grupo de gente, no enclausurado de pessoas, então você tem que ir com cuidado, ainda mais quando você é rei, não quando você é pastor. Quando você é pastor é uma outra coisa, quando você é rei é uma outra, é um outro estilo de atitude que você tem que ter para não haver divisões no reino. Né? Por esse motivo, né, a Bíblia fala que Deus tirou, né, do filho de Salomão, né, as 10 tribos, né, desse mesmo Jorão aqui. Então a gente tem que, sabe, começar a diferenciar. Liderança pastoral é uma coisa, tá? E liderança de reinos, de hierarquia, é uma outra coisa. Tá? Liderança espiritual é uma coisa. Liderança patriarcal, no que diz respeito administrativamente, dentro de um conclave, dentro de uma certa sociedade, é de uma outra forma. Não deveria haver imposição, deveria haver coerência e sempre rebater. Porém, Josafá isso não fez, ficou com medo, em virtude de as tribos serem muito grandes e estarem em pecado constante contra Deus. Porém, ele, né, Josafá, ele se dirigia a Deus e temia ao Senhor. E vai dizer isso aqui na palavra. Né? Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. E então Mesa, rei de Moabe, era criador de gados e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. E tendo, porém, morrido Acabe, o rei voltou-se, o rei de Moabe contra o rei de Israel, que nessa gestão era Jeroboão, filho de Acabe, com Jezabel. Então, esses reis, eles se voltaram, porque o comportamento de Jorão era um comportamento vil, era um comportamento ímpio, era um comportamento, sabe, chula. Deus, ele não se agradava do comportamento de Jorão. E os inimigos de tal parte, já sabendo disso, né, queriam investir contra Israel por causa de Jorão, filho de Acabe. Né? Aí disse assim, ó, e mandou 10 Por isso, Jorão
ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo e guerrear contra Moabe? Respondeu ele. Subirei, respondeu ele, Josafá. Subirei, serei como tu, e os meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos, como os teus cavalos. Isso fez, né, o rei Jorão, que era rei de Israel, né, fez o pedido a Josafá, e Josafá, então, entendendo esse pedido, porque ele era de uma linhagem real e fazia parte do povo de Israel, mesmo com todos os seus pecados, tá? Mesmo com toda a sua transgressão, o rei Josafá, um rei piedoso, um rei temente a Deus, infelizmente ele não removeu, né, os autos todos, né, mas deixou uma certa parte que geralmente quem se rebeliava era a tribo de Efraim, né? Era uma tribo muito grande, era a maior tribo, né, de Israel, era a tribo de Efraim. Tanto é que Deus falou, a tribo de Efraim para mim é como um bolo solado, quer dizer, não cresceu, né? Mingou. Ficou no pecado e influenciava outros povos a pecar também, e as outras tribos dentro de Israel, né? Então perguntou isso mesmo. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, após 7 dias de marchas, e não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse-lhe o rei de Israel: Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas nossas mãos, né? Então disse-lhe o rei de Israel, quer dizer, nesse caso, Jorão: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. E perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então, o seu pastor que pregou hoje, nem vou citar teu nome, não vem ao caso, né? O senhor falou cada coisa lá que eu fiquei até com medo, né? Fiquei até receoso. Essas coisas não se fala diante de uma igreja. Eu entendo até o senhor, né? O senhor já não tem mais a sua igreja, né? Fechou, né? Perdeu-se os membros, né? Uma igreja com mais de 150 membros, né? O senhor perdeu a sua igreja. Então, menos, né? O senhor voltou e agora dirige uma igreja de outro ministério, né? Cuidado para não dirige, né? Como o senhor falou lá agora, já tiraram você também da direção, né? Então você agora está na itinerância, né? Fala disso, como que está a tua loja? A Carvalho, né? Você tem uma loja chamada Carvalho, né? Loja de móveis usados, né? Porventura não era o senhor que era gerente da aliança? Talvez eles não lhe queiram mais lá, né? Porque eles querem pessoas que têm visão de grandeza, né? Tá toda hora na televisão, né? Então olha bem, para a gente pregar ou trazer uma mensagem para alguém, a gente tem que ser referência, a gente tem que ser exemplo.
E púlpito não é lugar para desabafar. Púlpito é lugar para poder evangelizar, falar do amor de Jesus, deixar as mágoas do coração fora, limpar o altar, sabe? Remover as arestas, porque senão vai jorrar tudo isso aí que jorrou do seu coração. Seu coração está cheio disso. Por isso que suas ovelhas te deixaram, você não conseguiu sustentar a sua igreja. Né? Sua igreja fechou. Né? A minha não, a minha eu deixei lá com os outros. Nem sei como é que tá, como é que eles estão tocando. Saí e deixei a igreja. A sua não, a sua era aqui, né? Assembleia de Deus, Shalom, né? Fechou, né? Que pena. Talvez esse processo, né, da sua vida vai te ensinar. Me preocupou muito quando o senhor disse que os seus rins, os seus órgãos parou, que viu um homem todo vestido de preto. De preto. Na enfermaria e dizer que ia ficar tudo bem com o senhor, mas de preto. Os anjos do Senhor não se vestem de preto. Não. Você não notou? É complicado isso. Talvez Deus o sabe, né? Veio de preto, se viesse de azul, de branco, mas de preto. Um anjo de preto, todo preto. Um médico de preto, todo preto. Foi o que você falou lá, que todo mundo ouviu. E falaram para você que você ia ficar bem. Você ficou bem. E olha, depois que você ficou bem, olha o que esse médico de preto operou na sua vida. Porque Jesus é luz, nele não há sombra de dúvida. Sombra, a sombra já é escura, né? Então nele não há sombra de dúvida e nem de avariação. Amém, querido? Então começa a analisar os seus conceitos, vai atrás das ovelhas perdidas, né? Que você jogou fora. Não é verdade? Vamos aqui. Eu tenho um outro detalhe para lhe elucidar o que é a palavra de Deus. Diz assim: então perguntou-lhe Josafá, então lhe perguntou-lhe Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu Josafá, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá. Josafá era rei de Judá, viu, seu pastor? E Josafá temia Deus. O senhor disse que Josafá não temia Deus, né? O senhor falou 4 vezes lá, Josafá não temia Deus, Josafá não temia Deus. Eu quase falei, não, pastor, era Jorão, mas para não lhe envergonhar eu fiquei quieto, viu? Eu me calei. Amém? Que eu tô numa paz maravilhosa. Eu ganhei almas para Jesus essa semana e vou ganhando, sabe? Almas. Agora nem todos os dias, né? Tem minha casa que eu estou construindo, graças a Deus. Amém? Chama até as almas para vir, né? Mas você sabe, e as almas gostam de mim. Aí na tua rua ali mesmo, ganhei alma ali. Na tua rua, ganhei almas, né? Complicado, né? Mas eu sei por que a sua igreja fechou. Um dia, quando eu estava bem, você me recebeu bem na sua casa. Estava de carro, bonito, muito dinheiro. Aí depois, um dia, você usava até o meu carro também, né? Para levar as pessoas para a igreja. Você lembra disso? Né? É. Um dia eu cheguei faminto, você me negou um prato de comida. Fui. Eu não era membro da tua igreja, mas eu ia lá porque eu gostava de, né, assistir o culto, porque eu tinha que ter aonde congregar fora da igreja que eu ia, que era a missão. Né? Um dia eu cheguei de pé e você passou comigo com 3 carrão. Né? Foi você, seu filho, e nem sequer uma carona me deu.
Isso foi o médico de preto que te sarou. Te sarou para você agir dessa forma, né? E uma certa feita eu faminto bati na tua porta e você fechou as portas para mim. Nem um prato de comida você me deu. E eu falei para você que eu tinha fome. Mas o homem que fez a minha casa aqui, o Rafael, me deu um prato de comida durante 2 semanas. E eu sobrevivi. E ele não é evangélico. E eu me alimentei. Que situação, né? Que situação. Hoje o senhor foi pegar na igreja onde eu congrego e desabafou, porque um dia eu chamei a sua atenção na porta da sua casa ali, da sua loja. Lembra disso, né? O senhor já estava com o coração cheio. O senhor foi lá e vomitou o que está dentro do coração. Espero que agora você esteja limpo, né? Pelo que o senhor disse ali, o senhor não está dirigindo igreja, o senhor está na quadrangular, né? Então o senhor não está dirigindo mais. Acho que alguém se tocou e arrancou você da direção. Complicado. Mas vamos aqui. Meu irmão, rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não. Tem que saber como fala, com quem fala e para quem fala. Porque senão o cajado vem em cima. Eu já vou retificar algo muito sério que o senhor, como um líder, não poderia falar. Não líder, né? Que o senhor não é mais, né? Aqui na nossa igreja nós temos uma liderança, que é o pastor Marcos, o pastor Celso. Felizmente, ele te chamou para pregar, né, coitado? Talvez ele não viu, né, o que está dentro do seu coração. Pensei que você ia pregar uma palavra maravilhosa, que essa palavra é maravilhosa. Mas chegou lá, o senhor vomitou as entranhas. Espero que agora você se aliviou. Se aliviou? Tá melhor? Tá, né? Então agora come pão e bebe água, que eu vou te dar aqui agora. E siga, porque é longa a tua jornada. E eu vou orar para Deus tirar esse médico preto que te curou e colocar o homem de branco na sua vida. Foi você que falou lá, que viu um médico todo preto, todo de preto. Não foi você que falou não, tá? E disse que você ia ficar bem. E olha que ele conhece seu nome, que falou o seu nome, né? Complicado isso. Eu não quero nada de preto na minha vida. Na minha vida já basta eu de preto no meu paletó. Eu não quero nada de preto aqui, não. O negócio é feroz, a coisa é complicada, irmão. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Você vai ter que prestar conta a Deus da igreja que fechou, né? Tinha 90 e poucos mesmo, quando eu cheguei lá tinha até mais 110. Depois por ficar 90, depois o senhor fechou, né? Casado, direitinho, com família. Por que fechou? O que será, hein? Ah, não, é o que está dentro mesmo, né? O que está dentro a gente vomita para fora. Tem uma coisa mais séria que o senhor falou lá hoje, que não se pode falar em púlpito, altar de igreja, não se fala isso. Amém? O senhor acabou, quer dizer que não pregou nada, né? Também já desensinou todo mundo que Jesus ensinou. Eu vou ler aqui o que o senhor falou contra e que Jesus ensinou. O senhor falou contra a palavra. E eu vou ler para o senhor. Porque aqui tem café no bule, aqui tem Bíblia, viu? Não tem otário, não. Que eu não como qualquer comida, não. O vômito quem come é cachorro, é cão, tá entendendo? E é porco. Eu não como vômito. Eu sou ovelha, eu como capim verde. Salmos 23. Leva minha pasto verdejantes. E eu bebo água salutar, água limpa. Isso aqui é água, viu? Não é garapa, não. Garapa é o que você deu hoje lá. Vamos aqui, para você entender. Você falou que Eliseu chamou a atenção de Josafá. Você falou 5 vezes. E não foi de Josafá. Josafá não era rei de Israel.
Josafá era rei de Judá. Nessa gestão, quem era rei de Israel era Jorão, filho de Acabe, com Jezebel. Então presta atenção que você fala em cima do altar. Teve quem te aplaudiu lá, porque não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Quem conhece a palavra não aplaude, não. Quem conhece a vontade do Espírito Santo não aplaude, não. Amém? Eu não aplaudi, não. Fiquei bem olhando bem na bola dos seus olhos. É que você não olhava direto para mim, né? Mas vamos aqui. Olha lá. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias, marcharam, e não havia água para o exército e para os gados e para os que os seguiam. Então disse-lhe o rei de Israel, que nessa gestão era Jorão. Lê lá em cima, lá, o senhor. Aprenda isso, pastor. Definir, tá? Quem é e quem não é. A Bíblia é para isso, viu? É para ler. É que o senhor estava tão ansioso para atacar alguém que o senhor nem. Sua palavra durou 19 minutos. Né? Que pena, poderia durar 40 minutos. Né? Se você tivesse com intenção de levar a palavra. Né? Mas eu creio que o nosso pastor Marco vai trazer um outro pastor aí para pregar, um outro pastor melhor. Pastor Celso vai trazer um outro. Pastor Celso e pastor Marcos são pessoas de Deus, né? Nem sempre a gente vai catando assim, às vezes a gente erra, né? Pastor Marcos é uma benção, pastor Celso também. Amém? Então disseram ao rei de Israel: Ah, Senhor! O Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E respondeu um dos seus servos, do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, a quem deitava água sobre a mão de Elias. Disse-lhe Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e rei de Edom desceram, mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho. Mas Eliseu e disse-lhe o rei de Israel: Que tenho eu contigo? Olha lá, presta atenção. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e o rei de Edom e Josafá desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse-lhe ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Ponto. Ele aqui estava dizendo isso não para Josafá, viu, o pregador que pregou aí hoje. Que vergonha, né? Um homem, isso é uma vergonha. Pregar uma palavra errada é porque estava com vontade de desabafar, de saltar em alguém, alguma coisa ruim, como saltou. Foram 10 minutos de desabafo e 1 minuto de palavra. E nem houve murmuração pela parte do povo, como você disse aqui. Lá. Não houve. Olha lá. Vai ao Deus. Olha lá. Olha o que Eliseu disse. Ó. Mas Eliseu disse-lhe ao rei de Israel, a Jorão: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel disse-lhe: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para encontrares nas mãos de Moabe. Que eles queriam entregar os 3 reis na mão de Moabe. E aí foram consultar Eliseu. E o Eliseu disse: Que tenho eu contigo? Falou para Jorão. Não falou para Josafá. E olha o que ele vai dizer aqui a respeito de Josafá. A respeito de Josafá, ele vai falar uma outra coisa.
Olha a resposta de Eliseu para Jorrão. E disse-lhe Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Você entendeu aí? Então, o seu pregador que veio aí, Josafá temia a Deus. E Josafá era amado por Eliseu. Tá? Então, menos. Presta atenção no que está diante dos teus olhos, não do que está no teu coração para falar. E se é gente que sobe no púlpito para desabafar, entrar em conversa alheia, porque não deu conta lá do que era dele, né? Agora tá vendendo móveis velhos aí, escangalhado, quebrado, tá se enrolando na vida para poder conseguir alguma coisa. Aí chega no púlpito e fica destilando veneno. E há quem aplaude. E há quem aplaude. E era só mulher que aplaudia. Que só tinha mulher lá. Tinha eu e mais 2 homens só. O resto era tudo mulher. Porque se incomodam com a palavra. Não pode. Tá vendo? Foi atropelar as coisas de Deus, aí fala besteira em cima do altar. Fala besteira. Que vergonha. É o homem de preto, né, que te curou, né? Foi você que falou lá em cima do povo. É um homem todo de preto, irmão. Calça preta, camisa preta. Um homem todo de preto. Veio no meu leito e me curou. E disse, você não vai morrer, não. Complicado, hein? Eu, hein? Eu quero distância disso. Eu, hein? Deixa eu morrer. Se vier de preto, deixa eu morrer. Deixa eu morrer que eu vou encontrar com o homem de branco. Tá louco, doido? Ô, Carvalho. Sujeitei aí uma loja de móveis velhos, né? Móvel que o nego joga fora. Aí vai lá, cata e remenda e vende pros outros. Mas é assim. Você está vendo como desonra as coisas de Deus? Ela trabalhava numa loja de móveis novos, era gerente lá. Foi meter a mão nas coisas de Deus e fazer tudo errado, fazer conforme a cabeça, perdeu a obra de Deus, perdeu a igreja, perdeu agora a loja de móvel usado também, perdeu o emprego bom que tinha, e agora está aí no púlpito, vomitando, dando lapada nos outros, destilando o que tem dentro do coração. É assim que é a vida. Tornou-se um opróbio, né? Uma vergonha. Mas vamos aqui. Olha lá. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse, diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis ventos, nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água que beberás vós e os vossos gados e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entrega Moabe na vossa mão, e ferirás todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais de todos a boa árvore cortadas, e tapareis todas as fontes de águas, e edificareis com pedras todas os bons campos. Pela manhã apresentar-se-á
ofertas de manjares, eis que vieram as águas pelos os caminhos, e Edom e a terra se encheu de água. Então, é cada uma coisa. O Senhor falou uma coisa lá muito perigosa. O Senhor falou que chegou uma missionária lá na tua igreja, e creio que era. Deus te experimentou e você nem notou, né? Isso é a cegueira. Quando a pessoa está cega, ele, com a boca dele, isso os anjos escreveram lá em cima do altar, ele contou, toda a igreja viu. Ele disse que a missionária começou a pegar os mendigos e levar para a igreja. E ele chamou a missionária e disse: tira esses mendigos daqui. Foi, ele falou. Oxalá que tivera gravado hoje, né? Falou na igreja. Eu não quero esses mendigos aqui, não. A senhora vai dar alguma coisa para esses mendigos? Ué. Mas Jesus, a primeira coisa que ele fez foi curar, e libertar e salvar os mancos, ressecados, necessitados, e os que tinha. Deus provou ele, e agora ele está destilando que não pode fazer isso na igreja. Será que pode? Vamos aqui, capítulo 22 de Mateus, no versículo 9. Eu vou além. Eu vou aqui no versículo 1 até o versículo 13. Olha lá. Então Jesus, tomando a palavra, Jesus, hein? Não vai pela cabeça dele não, povo. O pregador se emocionou hoje, ele estava com alguma coisa no coração que ele queria falar para mim. Então ali foi o momento que eu peguei ele firme lá na loja dele e botei ele no lugar dele uma época, tem uns 2 anos atrás. Tem uns 2 anos atrás, uns 3 anos, e ele veio remoendo isso no coração, ele queria me catar. Então ele já me pegou lá. Agora já descontou, né, o pregador? Yeah. E eu tinha falado para ele antes, eu falei: a sua igreja vai fechar se você continuar dessa forma. E fechou. Coitado, mas fazer o que, né? Olha lá, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando-lhe a palavra, tornou-lhe a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que, celebrando as bodas do seu filho, enviou-lhe os seus servos a chamar convidados para as suas bodas. Estes não quiseram vir. Olha aí, seu líder. Líder não, né? Pregador itinerante, que agora, lá onde ele se agregou no novo ambiente, tiraram ele. Porque agora ele diz que ele só anda pregando por aí. Né? Olha bem aqui, isso são palavras de Jesus, viu? Então, Jesus disse que um certo rei, fazendo uma festa, chamou, né, os seus convidados, né, os seus servos, e falou assim: olha, ide, né, as ruas e as praças, convida pessoas para vir à boda, na festa do meu filho. Esse filho é Jesus. Amém? Depois enviou outros servos, dizendo-lhe: dizeres os convidados: eis que tenho o meu jantar preparados e os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vindes às bodas. Porém eles não quiseram. Porém, ele disse, fazendo caso, porém eles, fazendo caso, foram um para o seu campo e outros para o seu tráfico, quer dizer, para o seu dia a dia. Não quiseram nem saber. Olha bem o que o Senhor falou lá hoje, hein? O Senhor despregou o que Jesus pregou. Vamos ver? O Senhor jogou os mendigos, as mulheres que precisavam de cesta básica, mandou voltar. Era muito simples. Chegava no mercado ali perto, fazia uma licitação, pedia, né, as comidas, como a igreja do Evangelho Quadrangular faz um trabalho lindo aqui. As pessoas dão e você retribui, só repassa.
Mas você chamou ela e deu uma bronca nela. Eu não quero mais esse nível de gente aqui na igreja. Não foi o que o senhor falou lá no púlpito? Que missionário de porcaria nenhuma. Foi o que o senhor falou lá no púlpito. Não foi? Mas olha aqui o que Jesus nos ensina. Isso é Jesus. Isso é a palavra de Jesus. Vamos ver se o senhor está certo ou se o senhor está errado. Se eu estiver errado, eu peço perdão aqui. Mas eu acho que não. Acho que não. Olha lá, ó. Fizeram pouco caso os grandes, né? Olha lá. E os outros se apoderaram dos servos, e ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou muito, quer dizer, ficou muito raivoso. Enviou-lhes os seus exércitos e destruiu aquele homicida e incendiou a sua cidade. Será que talvez não seria isso que aconteceu lá? Você foi chamado para pegar pessoas e você jogou fora pessoas necessitados, né? Que você não quer pessoas necessitadas junto contigo. A primeira igreja que eu dirigi tinha um louco, tinha um bêbado e tinha um mendigo. E eu deixei tudo lá. E eu dava comida, dava almoço, dava janta. E estão tudo para lá. Tá lá a igreja, tá lá. Não sei nem como tá, mas tá lá. Eu não fechei a igreja, não. Ei, eu não perdi os membros, não. Mas o senhor perdeu, né? E aqui todo mundo conhece. Isso é uma derrota. Isso é uma derrota. Trocando em miúdos, então você não tem exemplo nem para estar em cima de púlpito pregando, não. Porque olha o que saiu da sua boca hoje. Né? O meu pastor Marco tem, o meu pastor Celso tem, mas você não tem. Né? Nós estamos um pouquinho lá, mas estamos lá com gente. Amém? Tanto é que você foi lá pregar. Pregar não, né? Desabafar. Vamos adiante aqui. Olha lá, ó. Então disse-lhe o servo, então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, eles não eram dignos, né? Dessa feita, vou trocar agora, dessa feita o anfitrião, que era você lá, não era digno de ter o que tinha. Aí Deus foi e arrancou. A Bíblia diz até o que tem lhe se lhe há dado, o que não tem, até o que tem se lhe há tirado. Foi tirado de você. Você não se viu competente. Você não tinha competência. Você fazia acepção e fazia, porque eu te conheço muito bem. Peguei forte com você na frente da tua loja naquele dia, né? Só que foi na frente da tua loja. Não foi de púlpito. Eu não uso púlpito para machucar ninguém. Olha lá. E depois, as saídas do caminho, convidai para as bodas todos os que encontrardes. Vamos lá, que é? Olha lá. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos o quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa multiplicou, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcia. Vestido de núpcia é preto ou é branco? Ué, tem que saber, porque foi, né? Teve um homem todo de preto lá, né? Te atender no seu leito de hospital, onde tinha parado seu rins, todos os órgãos seu parou, né?
Foi o homem de preto lá, não foi? Foi o que você falou, não. Você deu testemunho hoje, não foi? Você até espantou, mas todo de preto, foi todo de preto. Não tem veste nupcial, não vem da parte de Deus. Olha lá, porque aqui está dizendo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestidos nupciais? Ele emudeceu-se e disse-lhe, então o rei ao seu servo, amarrai-vos de pés e mãos e lançai-vos nas trevas exterior. E ali haverá prantos e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí se você quiser ver mais, está lá em Lucas capítulo 14, versículo 16. Vamos lá ver o que tem lá em Lucas. Capítulo 14, versículo 16. Eu vou ver por aqui que esse livro aqui é maior, né? Lucas capítulo 14, versículo 16. Eu estou lendo aqui porque o Senhor rasgou fora essa parte da Bíblia, né? Mas eu não gosto de rasgar, não. Eu gosto de ler a Bíblia. Lucas. Não era Josafá que ganhou o bronco de Eliseu, não, seu líder. O seu pastor, né? Pastor de outra igreja que foi lá pregar lá. Nem é de outra igreja mais, que agora ele é itinerante. Também não tem mais igrejas, né? Mas Deus vai tirar o homem de preto da vida dele e vai colocar o homem de branco, né? Quando ele pendurar a alma dele no carvalho, né? O eu dele, né, no carvalho, que a loja dele é carvalho. Então ele Ei, Jesus foi pendurado no carvalho. Foi no Calvário. Carvalho. Olha lá. Ó. Eu vou ler aqui para você, ó. Aqui, ó. Quero ler aqui para você, ó. Capítulo 14, versículo 16 até o 24. Olha lá, ó. Não. É Lucas, capítulo 14, versículo 16 até o 24. Olha lá, ó. Eu vou ler para o senhor, que o senhor não leu hoje lá, né? O senhor disse que pobre, mendigo, necessitado não pode entrar na sua festa, então eu fiquei preocupado. Olha lá, ó. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou-lhe os seus servos para avisar aos seus convidados. E vendo porque todo que já estava preparados. No obstante, todos os de um a outro começaram a recusar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse-lhe, comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las. Rogo que me tenha por recusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando-lhe, pois, o servo, todo contou ao seu senhor. Então, irando o dono da casa, disse-lhe ao seu servo, sai depressa às ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, está feito. Pobre, aleijados, cegos e coxos. Na tua igreja não podia entrar, porque o senhor disse que não quer esse tipo de gente lá hoje, não foi? Quem está certo? O pregador que veio de fora que pregou hoje ou a palavra de Deus? Aí você julga. Eu não preciso julgar.
Já está julgado pela palavra. Ei! Está julgado pela palavra, não está? Olha lá, ó. Ó o que veio para a festa de Jesus. Ele pegou a missionária lá e deu um sermão na missionária. Falou, não, é para isso que a senhora é missionária? Coitada, ela foi de boa índole, porque ela foi chamar gente boa, as pessoas não quiseram vir. Então ela foi e chamou quem estava mais necessitado. Olha lá. Ó. E ouvindo, disse-lhe, cumprindo 5 juntas de bois, eu vou experimentá-los. Rogo-te que me tenha por escusado. Voltou-se, pois, o servo e contou tudo ao seu senhor. Então, irando-se o dono da casa, disse-lhe ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para cá, para aqui, os pobres, aleijados, cegos e coxos. Você falou lá, você disse que mandou até o povo embora. Não, mandei tirar embora e leva a tua casa. Você falou para a missionária. Que pena, né? Por isso que você perdeu o que você tinha. Deus experimentou o teu caráter. Afinal das contas, você não é um homem sem, você é um homem sem caráter. Você não é um homem que tem moral. Você é um homem que passa por cima da palavra. Você é um homem faccioso. Você é um homem que faz divisão nas coisas. Você é um homem que não recepciona. Eu conheço você. Sei quem é a tua índole. Sei quem tu é e do que tu é feito. E a circunstância está provando por você, para você mesmo. Estava com a igreja linda, maravilhosa, cheia. Mas o teu coração, só quem conhecia era Deus. A divisão, a facção, a separação que você fazia. Você viu? No que resultou? Pega pra tua vida, vê se aprenda dessa vez. Pega pra sua vida, vê se aprenda dessa vez. Toma vergonha na cara. E toma vergonha na cara e recomeça. Fica em cima de púlpito de igreja que você não montou, atacando ninguém, não. Recomeça. Espero que hoje foi o dia, né, que você se esvaziou de si, né? Aqui tem café no bule, viu, irmão? Aqui você não vem aqui, não. Aqui, você, ó. Aqui, ó. Ó. Tua lata. Tu vai mexer com o homem errado, hein? Eu vou dar pra você aqui, ó. Capítulo 14, tá? Pra você ler, tá? Aí quando chegar o pobre, miserável, o mendigo, quando Jesus mandar na tua casa lá, você não joga ele fora, não. Porque na igreja você falou isso em cima do altar, que você chamou a irmã, deu um sabão na irmã e falou para ela, não traz esse tipo de gente pra cá, não. Você falou isso lá em cima. E fez mau gosto em falar isso. Olha como é que está teu coração. Por isso que Deus tirou o que você tinha. Você não está preparado. Nojento! Fazer igual o outro lá, né? O cara lá da Impecável Maré Mansa, né? Um programa de rádio que tinha da minha época. Eu tô com 55. Aí vai lá, nojento! Quando foi ver, o cara tinha só três dentes na boca. Então, o seu pregador, menos, viu? Menos, tá? E que Deus possa te abençoar. E os seus móveis lá, como é que tá? Tá vendendo móveis novos? Ah, não, tá não, né? É tudo velho mesmo. Normal.
Faz parte. Que Deus... Ô, gente, você me perdoa, sabe? Mas tem coisa que não dá para engolir. Ouvir essas coisas em cima de altar é complicado. Sabe? Aí a gente tem que chegar aqui e dar uma chacoalhada para ver se a pessoa acorda, né? Eu vou orar e Jesus vai botar um homem de branco na sua vida e vai tirar esse homem de preto que foi lá no seu leito lá, tá? Tá bom? Deus possa te abençoar, né? Sua loja possa reabrir, né? Carvalho, né? Ela possa reabrir. Eu vou orar para Jesus te dar móveis novos, né? Você vender pro povo. O povo depois não fica reclamando com você. Geralmente o povo reclama. Pegando essas coisas do lixo, comprando de segunda, de terceira, né? De gente que vai saindo, sabe? Fazer a coisa direitinho. Né? Eu vou entrar numa casa nova. Espero eu ter tudo novo lá dentro. E vou lutar para isso. Amém? Que Deus possa te abençoar, você ouvinte. Isso aqui, gente, a gente tem que dar uma pegadinha, porque tem gente aí achando que o ouvido da gente é latrina. E não é, não. Vai vomitar lá na tua casa. Aqui não, parceiro. Aqui você toma na cabeça. Não vou falar teu nome também, não. Quem te conhece mesmo. Amém? E ó, para teu governo, tô ganhando almas, ganhando dinheiro, trabalhando pra caramba. Maravilha. Amém? Que Deus possa te abençoar, abençoar o povo, né? Que você possa consertar a sua vida, ler mais a palavra. E não era Josafá não, tá? Eles iam no raiô com Josafá não, tá? Como diz o mineiro, tá? Raiô com Jorrão, tá? Filho de Acabe. E ó, a igreja é lugar de pobre, sim, viu? Tá bom? A igreja é lugar de pobre. E o que você falou para aquela irmãzinha pesou no coração de Deus, porque ela levou muita gente lá. E você não queria. Você queria gente limpa, nova, cheirosa, que pudesse produzir, para você ficar mais gordo. A pessoa baixinha do jeito que você é gordo, sai rolando por aí. Tá? Deus possa te abençoar, conserte sua vida. Tá, pregador? Conserte sua vida. Anda no caminho de Deus. Tá? Porque Deus ama todo mundo, não faz acepção. Tanto pobre, mendigo. Eu converso com todo mundo na rua, todo dia. Amém? Salvo amanhã que eu não vou trabalhar, porque eu vou ter que ir no médico, né? Fazer um check-up. Que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente. Aqui é o seu amigo Pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Dessa feita, né? Lendo 2 Reis, capítulo 3, fazendo o reparo naquilo que o viajandão estava falando lá, que ele falou tudo errado, e o povo que está me ouvindo sabe o que ele falou, porque eu li aqui, repliquei e coloquei tudo no seu devido lugar. E trazendo para eles também, né, capítulo 14 de Lucas, versículo 16 até o versículo 20, que Deus recebe, sim, o mendigo, o pobre miserável que não tem nada. É porque estava entrando muito, ele não queria dividir, né? Aí agora quem quer muito, nada tem, né? Agora ele ficou sem nada. Né? Ele está trabalhando empregado e é auxiliar de auxiliar de uma outra denominação, que eu já falei aqui. Olha só como é que Deus faz a pessoa, né? Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Que fica isso de lição para vocês, para mim e para nós. Deus te abençoe. Pode ser Jesus. Boa noite.